Estamos falando sobre nova rota. Ano novo, né? Sempre é um tempo de repensar, sempre é um tempo de acreditar e que a gente sempre pode pedir e crer do novo do Senhor para as nossas vidas, não importa a nossa idade. Deus nos dá sempre a possibilidade, essa é minha crença, meus irmãos. Todos os dias eu acordo com esta certeza da possibilidade do recomeço, do Senhor fazer nova todas as coisas. Na contabilidade do eterno não tem passivo, porque Ele faz nova todas as coisas. Não tem tempo para a gente refletir. Nossa agenda, domingo passado o pastor falou sobre da morada do medo à morada do amor. Hoje em Deus espero falar sobre esse tema tão maravilhoso, acolhimento. Domingo que vem, fecundidade, por último, êxtase. O que nós aprendemos na semana passada? O discípulo de Jesus não é seduzido por perguntas amedrontadoras. Essa realidade do medo, da ansiedade que vivemos hoje. Essa é a realidade. Então o discípulo de Jesus não pode ser seduzido por isso. Se isso acontecer, como isso vai acontecer? Não. Mas nós temos que estar descansando no amor eterno do Pai e nas suas promessas infalíveis. Nós temos que sair dessa realidade do medo, onde nós precisamos dar conta de tudo. Isso gera ansiedade, isso nos adoece, isso nos fragiliza, isso nos enfraquece. E em Cristo migrarmos para a morada do amor, estarmos sob os cuidados de Deus. E é muito difícil, irmãos, muito difícil. Nós queremos ter o quê? O que nós queremos ter? O controle. Controle. O poder de um homem é medido pelo seu poder de controlar. Controlar. E nós somos seduzidos por isso. A nossa segurança, muitas vezes, não está em Deus. Está na nossa capacidade, na nossa força, nas nossas competências, nos nossos recursos, no nosso dinheiro. Então, nós precisamos sair desta morada do medo para a morada do amor. É um desafio. Só para a gente se situar um pouquinho, eu gosto demais do Brennan Manning por isso. Usando uma palavra que o Gustavo usa muito aqui à noite, Brennan Manning, ele não tergiversa, né? Ele não tergiversa, ele é direto, ele não enrola. E o evangelho em estado bruto. Não tem esses enfeites da religião, ele nos coloca no nosso lugar. E quando eu leio, eu sou punido, eu sou castigado. Então para mim é difícil ler, porque eu quero ser bacaninha, eu quero ser legalzinho, eu quero me achar. Então Brennan Manning faz isso, ele nos pune. A boa nova do evangelho da graça faz o quê? Grita em voz alta. Somos o quê? Todos juntos? Somos todos mendigos. Pare. Claro que não. Olha para mim aqui, estou bacaninha hoje, roupa de domingo para pregar. O presbítero tem roupa para pregar no domingo. Sapatinho novo, olha aqui, sapatinho novo, calça de domingo à noite, camisa de presbítero. Não é assim? Que papo feio. Não sou não. Igualmente privilegiados, mas não todos juntos? Merecedores. E onde todos nós estamos? Onde? As portas da misericórdia de Deus. Então o que nós somos? Sou presbítero há 20 anos nessa igreja. Aliás, eu, secretário executivo do nosso presbitério, autoridade na igreja. Sim, que eu sou? Eu sou um mendigo.
Sou privilegiado? Sim, mas eu não mereço isso. E quantas vezes a gente olha para um indivíduo menos favorecido que a gente e pensa o quê? O que a gente pensa do indivíduo menos favorecido? Está assim por quê? O que a gente fala? Merece, e eu estou melhor porque eu mereço. Todos nós não merecemos. Todos nós estamos às portas da misericórdia de Deus. Todos. Isso aqui é só para a gente se situar. Estamos juntos então? Estamos juntos? Somos maltrapilhos. Aliás, essa frase é do livro Evangelho e Maltrapilho, do Brennan Manning. Vamos ler o texto de João 15 juntos? Eu vou ler do 1 ao 13, mas eu não vou pregar sobre todo ele, algumas partes só. Os irmãos vão pregar também sobre esse texto. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, por mais bacaninha que se ache, por mais preparadinho que se ache, por mais que se ache o cara, pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Não são as nossas competências, são as competências daquele que nós estamos ligados, Jesus Cristo. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Sem Jesus Cristo, nós não podemos fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Deus tenha misericórdia. Se vocês permanecerem em mim e nas minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. O que nós podemos aprender com o texto bíblico? Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, nós queremos, como igreja, te buscar nessa hora. Abrimos a tua palavra bendita e lemos um texto tão maravilhoso, tão significativo, palavras do Senhor Jesus ditas num momento tão especial do seu ministério, e são palavras dele para a nossa comunidade hoje, para as nossas vidas hoje. O tempo que nos separa das palavras ditas por Jesus e agora, através do seu Espírito Santo, são rompidos, Senhor, pois ouvimos a tua voz novamente, pois lemos a tua palavra novamente. Por isso a minha oração é que tu nos abençoe com a leitura da tua palavra, com o conteúdo da tua palavra, com o ensino da tua palavra, com aquilo que o Senhor mesmo quer falar aos nossos corações, Senhor. Queremos ter uma vida
mais dependente do Senhor, confiando no Senhor, buscando o Senhor, viver na morada do amor, viver sob os teus cuidados, Senhor. Dá-nos isso, dá-nos essa bênção, Senhor, da alegria, da plenitude, da presença do Senhor nas nossas vidas, diariamente isso se realizando. Abençoa os meus irmãos queridos, Senhor, em nome de Jesus, amém. Vamos ler juntos o princípio? Vamos ler juntos? Vamos lá? Jesus Cristo é o nosso refúgio, e Ele nos acolhe em amor. Parem, sem pressa. Não estamos com o relógio ali? Sem pressa. Jesus Cristo é o nosso refúgio. Uma ideia de lar, de lugar que nós pertencemos, um lugar que é nosso, um lugar que o nosso coração anela estar. Manja, meus irmãos, depois de um dia difícil, como todos os dias, da maioria das vezes somos brasileiros, né? Depois de um dia difícil, eu só penso numa coisa, é chegar em casa, ver a Luciane, uma orazinha para você, ver em casa, estar com a minha família, parece que lá a vida para, os problemas cessam, estar sobre a proteção do meu lar, da minha casa, sobre os cuidados da Luciane, das meninas, parece que tudo realmente fica para trás. Eu quero estar lá. E é esse sentimento, de certa forma, que nós temos em Cristo. Ele é o nosso refúgio, e Ele nos acolhe em amor. Um ambiente protegido, onde nós somos amados, cuidados, zelados. Vocês se lembram quando o pai recebe o filho pródigo de braços abertos? Qual foi a fala do pai para o filho? Não quero ouvir nada, quero te abraçar, eu quero te beijar, quero pôr anel, quero colocar... mas não viu? Vem cá. Então, é esse sentimento que deve ter no nosso coração. Então, Jesus Cristo é o nosso refúgio e Ele nos acolhe em amor. Vamos lá para a segunda parte? E nos convida para acolher o nosso próximo em amor, nessa eterna comunhão. Então, somos recebidos assim? Que coisa boa. E ao mesmo tempo somos convidados o quê? A acolhermos outros, para estarmos juntos. É aquele presente que a gente ganha para a gente, e fala assim, não é para mim só, eu tenho que fazer o quê? Compartilhar. Essa é a ideia do princípio, então. Jesus Cristo é o nosso refúgio, e Ele nos acolhe em amor, e nos convida para acolher o nosso próximo em amor, nessa eterna comunhão. Eu sou o quê? A videira verdadeira. O Evangelho de João, conversava com o Gustavo sobre isso, capítulos 13, 14, 15 que lemos, 16, até o 17, eu considero uma das porções mais ricas, mais intensas, mais profundas, mais maravilhosas do Novo Testamento, da Palavra de Deus, da Bíblia. São as conversas que Jesus teve com o seu grupo mais próximo, mais íntimo, as conversas no cenáculo. Então Jesus está falando com os seus que são próximos dele, íntimos dele. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou esse lugar que vocês encontrarão descanso, encontrarão paz, encontrarão a conexão com a eternidade, com Deus.
Eu sou a videira verdadeira. Tudo acontece através de mim e em mim. E é uma coisa maravilhosa, meus irmãos, porque a partir do momento que o Senhor nos chama para ser dele, nós nos conectamos a ele, que é a videira, pois nós somos os seus ramos. Instantaneamente fazemos parte de todos aqueles que são do Senhor. Isso se chama o quê? A igreja. Então, ele é o nosso refúgio, ele é a videira verdadeira. E olha os textos em destaque para a gente refletir. Sempre o quê? Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer aonde? Na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem aonde? Em mim. Então nós saímos da morada do medo, e em Cristo somos ligados a Ele, atraídos a Ele, acolhidos nele, para sermos dele. As palavras de Paulo em Romanos, né? Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então é isso, essa ideia de nós, de sermos recebidos na casa de Deus. Eu gosto muito quando o salmista termina o Salmo 23, na versão que fala assim: e eu voltarei para a casa do meu Pai. É um lugar que eu quero estar sempre. Por isso que eu tenho que permanecer. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Permaneçam na videira. Se não permanecerem em mim, vocês não podem fazer nada. Então é essa a ideia, de estarmos ligados mesmo, ligados a Deus em Cristo Jesus, conectados a Ele, sendo dele. Por isso, meus irmãos, que não existe qualquer possibilidade de vivermos a nossa fé se nós não estivermos conectados com a videira, com o Senhor. Não existe possibilidade de estarmos conectados à videira se não estivermos como? Juntos, como comunidade, como igreja. Essa é a realidade. Nós nos conectamos a Ele e estamos conectados uns aos outros. É uma experiência de quem fala e vê o rosto de vocês aqui, de poder ver o rosto bendito do Senhor através dos olhares, das expressões de vocês. Às vezes eu estou preparando a mensagem e eu gosto de fechar os meus olhos e olhar para vocês, pensar em vocês, ver vocês, porque eu sei que nós estamos, de certa forma, fazendo tudo como? Juntos. Então eu gosto de pensar em vocês. Por isso que nós temos que permanecer em quem? Em Jesus. Por isso que Jesus Cristo é o nosso refúgio. E nós temos que permanecer sempre como? Nele. E permanecendo nele, nós estamos permanecendo aonde? Na comunidade dos discípulos. Irmãos e irmãs que estão espalhados aonde? Por toda a face da terra. Por toda a face da terra. Tirando a questão do fuso horário, chineses, africanos, japoneses, árabes, russos, americanos, europeus e assim vai. Nós estamos todos como? Juntos, porque o Senhor Jesus afirma que Ele é a videira e nós somos os seus ramos. Henri Nouwen nos ensina o seguinte, nessa visão do lar. O lar, o ambiente acolhedor, o lugar a que pertencemos de verdade. A morada do medo, meus irmãos, é o lugar das aparências, que a gente fica meio desajeitado, mas o lar que está nessa morada do amor é o lugar que pertencemos de verdade. Portanto, não é um lugar construído por mãos
humanas. É moldado para nós por Deus, que veio armar sua tenda entre nós. Parando um pouquinho aqui. Eu acho muito legal essa ideia, quando o povo de Israel estava peregrinando no deserto, o Senhor fazia o que com eles? Tabernaculava com eles, estava com eles. A festa mais alegre, a festa mais intensa, a festa mais viva da tradição judaica é a festa dos tabernáculos, quando o Senhor estava com o quê? Tabernaculando com eles, na presença deles. E veio armar a sua tenda, entre nós, convidar-nos para ficar em seu ambiente e preparar-nos uma morada em sua própria casa. Então essa é a ideia, o Senhor está preparando para a gente esse lar, esse lugar que nos pertence de fato, feitos pelo próprio Deus. João 14, na casa do meu pai, o que tem? Muitas moradas. E quem está preparando para a gente? Quem está preparando o lugar do Sebastião lá? O seu lugar? Eu vou preparar-vos lugar. Só para descontrair um pouco. Eu já fico fazendo exigências para o Eterno quando eu chegar lá. Uma taça do vinho de João 2, churrasco do Julião com bastante gordura. Se for antes, já sabe, né, Julião? Bastante gordura, porque não tem colesterol, não tem triglicéridos, não tem remedinho de pressão todo dia cedo, né, Edmilson? Acordou, remedinho para pressão. Pega a carne gorda, o que a patroa faz? Não pode. Então é esse lugar, esse ambiente acolhedor, que Cristo nos chama. Agora, qual é a pegada? A cultura individualista tem gerado uma multidão de pessoas, o quê? Desabrigadas, sem lar, afetivamente. A solidão é a marca registrada dos nossos dias. Por isso as pessoas estão o quê? Cansadas, estressadas, ansiosas. Por isso que existe a cultura do quê? Toda sexta-feira, o que o pessoal quer fazer? Pode falar, irmãos, eu sei que vocês curtem, não fiquem envergonhados não. Happy hour. Precisa de uma hora alegre, porque o resto foi o quê? O caboclo precisa de uma hora alegre, por quê? Como foram as outras horas? Multidão de pessoas desabrigadas, sem lar, solitárias, cansadas, estressadas. Isso é a realidade dos nossos dias. Aliás, em São Paulo agora tem a quinta-feira também. Happy hour é quinta e sexta. E quarta é shopping dobro, tá? Fecha a propaganda. A morada do medo é o lugar do egoísmo, da competição, do poder, onde as diferenças são valorizadas e os mais fortes acontece o quê? Prevalecem. As diferenças, olha aqui meus irmãos, as diferenças são valorizadas e os mais fortes prevalecem. Agora, quando o Senhor nos chama para ser dele, para habitar na sua casa, para estar sob os cuidados dele, ele é o nosso refúgio, ele é o nosso lar, ele é tudo para nós. Quando ele nos chama para isso, claro que as diferenças existem, claro que somos diferentes, claro que uns têm mais, outros têm menos, claro que uns estudaram mais e uns estudaram menos, claro que um tem a cor da pele de um jeito e o outro tem a cor da pele de outro jeito, claro que existe. Mas o Evangelho faz o que com essas diferenças? O que o Evangelho faz, Ana? Exato, elas perdem o seu valor. Na eternidade vai ter diferença? Pergunta. Na eternidade eu vou chegar e falar, viu, Eterno, está chegando o presbítero aqui agora. Eu sei que o pastor chegou antes, o senhor não fez muita festa, porque, né? Mas o presbítero chegou, né? Mas então,
A nossa cultura valoriza as diferenças. Melhor, pior, mais, menos, bonito, feio, né? Ainda bem que eu sou exótico, graças a Deus. Graças a Deus. Tive essa sabideza, marketing pessoal. Sebastião, você se acha feio ou bonito? Nenhum dos dois. Sou exótico. Ah, meus irmãos, a morada do amor é o lugar da presença de Deus. Você acha que o Eterno olha e está preocupado com 4 anos a mais de faculdade, 4 anos a menos? Um pouco mais de grana, um pouco menos de grana, um pouco mais de peso. Tem gente fazendo dieta na igreja, sabe? Cheguei aqui na igreja, teve gente que falou, perdi peso, estou de dieta, ainda dá uma, sabe? Dá uma... O Eterno não olha para isso, é a presença de Deus. Do quê? Da comunhão. Solidão, claro. Se você disputa, se você compete, no final da vida você está como? Sozinho. Mas na presença de Deus, da comunhão, solidariedade, da convergência. Convergência. Onde as diferenças, o que acontecem? Tornam-se insignificantes diante do amor de Deus. Nós temos que refletir um pouco disso, irmãos. O Evangelho tem que produzir isso na nossa vida enquanto comunidade. Claro que somos diferentes, claro. Mas essas diferenças, elas não podem ter efeito na nossa vida. Não podem causar divisão. O Evangelho produz convergência. Vamos ler juntos? Vamos ler? Venham a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não saia daqui, meus irmãos, em nome de Jesus. Sou presbiteriano, não sou pentecostal, no sentido comum da palavra. Sou pentecostal no sentido bíblico. Depois o pastor explica o que eu quero dizer. Mas não saia daqui sem essa palavra. Esse cansaço, esse sobrecarregado, sabe? Entregue para Deus. Entregue para Jesus tudo isso. Claro que temos problemas, aflições. O salmista fala assim: ouve, ó Deus, a minha voz nas minhas perplexidades. Vou traduzir: ouve, ó Deus, a minha voz nos meus problemas, Senhor. Está muito pesado. Mas o que a gente faz? Coloca nas mãos de Deus. Faça isso em nome de Jesus nessa noite. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja como? Completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. O que Jesus quer nos ensinar sobre alegria, meus irmãos? O que Jesus quer nos ensinar sobre alegria? A alegria completa para aqueles que estão em Cristo é compartilhar a alegria de Jesus, acolhendo os que estão desabrigados. Somos acolhidos por Cristo e fazemos o quê? Somos convidados para acolher o nosso próximo em amor nessa eterna comunhão. Então, a alegria completa para nós qual é? Qual é a alegria completa? Compartilhar a alegria de Jesus e acolhendo aqueles que estão desabrigados. Qual é a minha tarefa? Qual é a sua tarefa? Enquanto discípulos, enquanto aqueles que foram acolhidos, que foram amados, que são amados, que dia após dia recebem as bênçãos do Eterno. Qual é a nossa tarefa e o nosso compromisso enquanto discípulos? Acolhermos aqueles que estão desabrigados, aqueles que estão sem Deus, acolhendo. Vamos mais uma vez com Henri Nouwen? Em Deus e por meio dele, temos ocasião de sermos fiéis
um ao outro, na amizade, no casamento e na comunidade. Esse vínculo íntimo e acolhedor com Deus, constantemente alimentado pela oração, oferece-nos um lar verdadeiro. Conseguimos conviver nesse lar sem exigir muito mais do que boa vontade de constantemente confessarmos uns aos outros nossas fraquezas e sempre nos perdoar uns aos outros. Vocês se lembram o que Brennan Manning nos disse? O que nós somos? Mendigos. Todos somos necessitados. Todos nós somos pecadores. Uns são pecadores conscientes da graça, do amor e da salvação em Cristo Jesus, e outros pecadores não são conscientes disso. Mas nesse balaio pecador, estamos todo mundo junto e o que nos separa o que é? O amor de Deus. Então, confessarmos uns aos outros nossas fraquezas e sempre nos perdoar uns aos outros. Deus escolheu ser amado no próximo. Vamos ler juntos? Uma frase bonita para vocês falarem e decorarem. Deus escolheu ser amado no próximo. Então, segunda-feira braba, você vai chegar no trabalho ou na sua casa, na vizinhança, sempre vai ter alguém com carinha triste, e você vai fazer o quê? O presbítero me falou que Deus escolheu. A nossa resposta, presbítero, o amor de Deus é amar o nosso. Então ame, amar a Deus. Então ame o seu próximo amanhã. Sabe? Está meio assim. Não precisa falar que o Corinthians perdeu, que o Palmeiras perdeu, porque não está tendo campeonato. Né? Que bebeu demais, nada. Deus escolheu ser amado no. Qual é a medida que amamos nosso semelhante? Com qual medida nós amamos o nosso próximo? Vamos lá? Juntos, amem-se uns aos outros como eu os amei. Vamos juntos, não ficou bem ensaiado. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Você se sente amado por Deus? Sabe aqueles dias que bate a finitude? Você manja quando que é bater a finitude? Vocês manjam o que eu estou falando? Que a gente está dirigindo, dá aquela derrapadinha, sobe aquele medinho, e a companheira fala assim, estou aqui. Conhecem a companheira? Carlos Drummond de Andrade, qual a nossa companheira, que sempre lembra que ela está chegando cada dia mais perto? A morte. E a gente dá aquele choque de finitude. Mas o que a gente pensa, Regina? Não pode se assustar, não, é verdade. A gente pensa assim, mas eu sou amado pelo Senhor. A eternidade me aguarda. Papai do céu vai estar de braços abertos, falando assim, vem para mim, bendito de meu Pai. No meu caso, olha que coisa linda, Sebastião Atadaine Júnior, olha que coisa boa, né? Que nome bonito, o Eterno vai falar assim, vem para mim, Sebastião Atadaine Júnior, bendito de meu Pai, entrai por gozo eterno. Penso nisso, quando dou aquela freada meia brusca, aquela fechada, penso nisso. Então qual é a medida que eu tenho que amar meu semelhante? Amem-se uns aos outros como eu os amei. E como Deus nos amou? Como Deus nos amou? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. A encarnação. Jesus vem, nasce e faz o quê? Morre. Por isso, de maneira prática, acolhemos os outros e somos acolhidos através da solidariedade. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Então nós somos acolhidos e acolhemos pela vibe da solidariedade. Para terminar, meu horário aqui está acabando, para a gente meditar e orar. Uma frase do Henri Nouwen. Vamos ler juntos? O acolhimento divino não é possessivo e nem excludente. Parem.
não é possessivo e nem excludente. Tem distinção ou é para todo mundo? Ou é para os mais bonitinhos? Desculpem, os loiros de olhos azuis. Para os loiros de olhos azuis, não. O acolhimento divino não é possessivo e nem excludente. Vamos lá? Mas abre os nossos olhos para todas as pessoas enquanto irmãos e irmãs. E livra-nos as mãos para trabalhar com toda a humanidade, especialmente com aqueles que sofrem. As pessoas sofrem, meus irmãos. Agora mesmo, nesse momento, eu tenho um funcionário muito querido nosso que está passando os seus últimos momentos nessa terra do hospital. E eu sei do sofrimento dele. 40 anos já nos últimos momentos da sua vida. Esposa, filho, mãe, familiares, sofrendo. Então as pessoas sofrem pela morte, sofrem por doença, sofrem por uma série de razões. Mas as nossas mãos têm que estar livres para quê? Para nós fazermos o quê? Acolhermos, abraçarmos, amarmos, entendermos como os nossos irmãos corintianos. Para concluir, nós estamos juntos. Pensem nisso, meus irmãos. Vivíamos sob o medo, em Cristo, sob o amor. Fomos acolhidos. Ah, que coisa boa ser acolhido, ser abraçado, ser amado, ser cuidado. Ai, que coisa boa. E o nosso convite é para fazermos o quê? O mesmo. É um privilégio fazer isso, irmãos. Não se furtem desse privilégio de acolher, de amar, de cuidar. Não se furtem disso. Deus os abençoe.